Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. E leremos as Escrituras. Ela fica em Isaías. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdote, enviando Sarcã, rei da Síria, e guerreou contra Asdote e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim um rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moço como velho, nus, descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar Sião, envergonhar Sião, por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: vede, que tal é a nossa esperança, aquilo que buscávamos por socorro, para nos livrarmos da face dos reis da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Senhor Jesus, abençoe a sua palavra, e também com ela abençoa as nossas vidas. Dê-nos a parte que nos cabe. Nós te pedimos pela tua misericórdia, a tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Olha, antes de vocês desligam seus celulares, não ficam movimentando o celular aqui dentro da igreja, não. Isso faz você ficar fora de ordem do culto. E uma pessoa fora de ordem do culto, ele é culpado daquele culto e de muitas coisas que hão de acontecer dentro da igreja. Ele fica culpado que ia de acontecer. A sua vida desordenada atrapalham Deus operar. Então desliguem, por favor. Aqui não é lugar de escrever notinha, cochichar no ouvido do outro, e nem tampouco de ficar assistindo o celular, a menos que haja uma necessidade extra. Então, aí tudo bem. Correto? Muito bem. Essa escritura que nós lemos, irmãos, ela é uma escritura bastante ousada, profunda, e que causa uma expectação
terrível. Por que não dizer assim, causa até um distúrbio para aquelas pessoas que não têm a visão de Deus para conhecer a maneira de Deus. Eles ficam bastante perturbados quando vê isto acontecer. E eu estava pensando sobre essa escritura, meditando nela, e eu queria falar sobre o tema distúrbio. Distúrbio. E eu fui buscar o que é essa palavra distúrbio. Ela quer dizer perturbação, motim, algazarra, traquinice, disfunção, barulho, revolta e desordem e fragor. Foi essa palavra distúrbio que eu recebi como um tema para me falar. Que nós vimos aqui esta profecia simbólica através deste profeta, Deus mandando este profeta soltar o saco de silício de suas costas, andar descalço dos pés e nus por 3 anos. Meu Deus, eu estava pensando como sofre um profeta, como sofre um ungido de Deus, por causa da desobediência do povo. O que faz um povo desobediente? O que traz a desobediência diante de Deus? Este povo, eles estavam confiando-se em coisas materiais e terrenas, na força do homem. Isso trouxe uma indignação a Deus e levou Deus a forçar isto, a trazer esse distúrbio no meio deles. E o profeta andar nu, descalço, 3 anos, mostrando como seria a situação desses 2 povos, egípcios e os etíopes. A forma que eles iam ser levados cativo para o exílio, do jeitinho que aquele profeta estava vivendo ou passando, o comportamento daquele profeta. Meu Deus, você já imaginou um homem, irmãos, descalço, nu, andar diante de uma população? O que diria se você não tivesse nem um pouquinho de conhecimento ou uma visão de Deus? O que você ia dizer quando você visse isto? Você ia dizer: esse homem serve de algazarra. A vida desse homem parece que ele não está bem da cabeça. Ele é meio assim, ele perdeu a mente. É um neurótico. Não sabendo que aquilo dali era uma revolta.
de Deus trazendo sobre o povo por causa da sua incredulidade, dos seus pecados. E aí então você vai ver que a maneira de Deus é causa de um distúrbio para as pessoas, que às vezes não tem a visão de Deus, não tem a visão de Deus. Eu vou ser breve, eu garanto para vocês, eu não vou demorar muito, porque eu tenho uma matéria muito boa. Então vejamos bem, vocês recordam de Estevão? Estevão era um dos diáconos da igreja primitiva lá de Pentecoste, um homem humilde, simples, cheio do Espírito Santo. Aquele homem trouxe sobre aquele povo naquele dia uma ecolerização, uma ira, por eles não conhecer e ter a visão de Deus. Até mesmo o então Saulo de Tarso, ele não compreendeu aquilo. Você vai ver que Saulo de Tarso, ele foi um daqueles que assegurou as vestes daquele sacerdote para apedrejar Estevão. E Estevão, ele estava sob a unção e a inspiração do Espírito Santo. E as palavras de Estevão estavam trazendo sobre eles um distúrbio, que eles não tiveram compreensão para poder saber o que era aquilo. E ali então eles se ecolerizaram contra Estevão, se iraram e apedrejaram. E uma humana disse que Estevão, se ele sentiu, foi a primeira pedrada. Ele estava tão cheio de Deus, que assim como um bebê se adormece nos braços de sua mãe e dorme, ele disse: Estevão adormeceu nos braços de Deus e dormiu. E aquilo então ficou sobre Paulo, o Saulo de Tarso, quando ele viu aquele homem sendo apedrejado e adormecer no Senhor, e aquelas palavras saírem do seu lábio dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Recebe o meu Espírito. E Saulo então ficou sobre aquela atenção tão grande, irmãos. Ele poderia ver como podia um homem, nascido de mulher, formado em pecado, através de sexo, veio por meio de iniquidade, e chegar a um lugar como aquele, aquelas palavras saíram
Por mais que a dureza do coração de Saulo era tão grande, por causa do seu próprio sistema, a sua formação pela qual ele tinha sido formado, ensinado, instruído, mas aquilo ainda ficou marcando a sua vida. Você vai ver que Saulo de Tarso, eu vou ler aqui que o profeta fala, a mensagem, Hebreus capítulo 1, parágrafo 37 ao 39. Ele disse: há algo sobre Paulo, que se aproximou dele, e então ele, qualquer um sob a convicção, tentando lutar com isto, ele vai ao sumo sacerdote e apanha algumas cartas e diz: eu prenderei todas aquelas pessoas que estão fazendo todo aquele barulho, e aqueles hereges, que era considerado o que chamaríamos hoje de fanático, radical, ou algo assim, fazendo muito barulho e causando distúrbio. Você vê o que é uma pessoa que não tem a visão de Deus? Mal instruído, mal ensinado. Como que eles tomam as coisas de Deus o contrário? Porque não vem para satisfazer o seu desejo, a sua maneira, pela qual ele é ensinado na sua sinagoga, na sua religião, na sua igreja. Eles pensam que Deus é obrigado a descer o seu nível, da sua religião, da sua igreja, do seu sistema. Não, não. Deus, ele desce o nível da sua palavra. Por isso que ele diz: seja a palavra de cada homem mentira, só a minha verdadeira. Então, quando a palavra de Deus começa a penetrar num homem, unge aquele homem, ele começa a fazer de acordo com a palavra de Deus, aquele homem se torna para aquelas pessoas um distúrbio, um barulho. Eles não aceitam aquilo. E nós simplesmente, olha o que ele disse: nós simplesmente desceremos e estabeleceremos nisto. Aí você sabe a história de Saulo de Tarso. Foi aquele sumo sacerdote que ele tinha ele como seu líder. Ele era o seu líder, ele era o seu professor, ele era o seu reitor, ele era o seu ensinador. E pediu a ele de cartas e homens sob o seu comando. Vamos lá destruir aquele povo, aqueles hereges, aqueles santos roladores, aqueles fanáticos. Estão causando distúrbio, fazendo muito barulho sobre este nome Jesus, esse fanático. E se mandaram atrás, mas de uma forma que ele nunca esperava.
Ele achava que ele estava certo, porque ele tinha sido ensinado através do seu reitor, fariseu de fariseus, homens mais inteligentes da lei. E ele esperava que o que ele estava fazendo era o correto. Mas subitamente ele foi surpreendido por uma luz. Quando ele já estava no caminho de Damasco, pertinho da cidade, essa luz cruzou o seu caminho, jogou ele, derrubou ele do seu cavalo, ele caiu por terra, derrubou ele do seu pedestal, de sua autoridade, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua jactância. E ele então ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas é recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, aí ele humilhou, ficou bem humilde sim. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Veja, irmãos, agora Saulo não estava perseguindo Jesus literalmente, ele estava perseguindo esse povo que causa distúrbio para o mundo. Você sabe que um cristão obediente, temente a Deus, a sua vida é um testemunho, é uma mensagem, é uma pregação. A sua vida causa distúrbio. Tem pessoas que gostam de ver você viver assim, mas tem delas que arranjam os dentes. Tem delas que trazem uma ira nelas, que se elas pudessem se apanhar e se estrangular, elas faziam. Mas não pode, porque há uma luz que te protege. E de repente ele disse: o que eu devo fazer, Senhor? Ele disse: vá até a cidade, entra numa rua chamada direita e vai ali na casa de um tal de Simão o curtidor, e lá eu direi o que você deve fazer. Mas o que eu gostaria de mostrar é isso: como que nós devemos ser guiados. Não guiar nós mesmos, deixe Deus nos guiar. Eu lhe garantirei, se Deus te guiar, quem vai te suportar é aquele que está te guiando. Ele tem que ter o mesmo espírito que você tem, que você vai se tornar uma pessoa insuportável. Imagine, irmão, um homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Esse homem é um causador de distúrbio, ele é um barulhento, eu não suporto ver esse homem, não aguento. Essa mulher eu não suporto. Virou fanático. Não é você, é Jesus. É Jesus o Nazareno. Ele agora está vivendo em você. Então, quando a pessoa tem um pouquinho de visão de Deus, ele reconhece a maneira de Deus.
Vocês já lembram daquele personagem chamado José? José é aquele que veio da descendência de Davi. José é aquele que se tornou um guardião, um escudo para Maria, aquele que está ao seu lado, lhe protegendo. Você lê São Mateus 1, verso 18 até o verso 21, que você vai ver ali como que José sentiu antes de ser esclarecido por Deus. Ele não queria causar um distúrbio, mas ele estava sofrendo. Mas ele disse: eu não posso causar um distúrbio nessa mulher, porque ela é muito amada. Eu amo, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo com ela. Maria estava desposada de José, isto era, eles não eram ainda juntos como marido e mulher. E Maria apareceu com seu ventre volumado. José ficou sem entender aquilo, e Deus não explicou. E deixou o pobre José naquela situação difícil. É desse jeitinho que Deus faz, mas Ele faz com um propósito. Ele faz para extrair de você o melhor que você possui, para extrair a natureza do objeto, para ver o que você tem por dentro. E sempre os verdadeiros cristãos, eu estou falando dos verdadeiros cristãos, é aqueles que têm a minoria de Cristo vivendo na sua vida, que tem a minoria de Cristo. Cristo é o Espírito Santo, é Deus. Você tem o penhor dele vivendo em você. Você tem o penhor da vida de Jesus vivendo dentro de você, porque Ele é o Evangelho de Boas Novas, Ele é a palavra. E você vai ver que o próprio apóstolo São Paulo, aos Efésios capítulo 1, no versículo 13, ele fala a respeito do posicionamento e do lugar que você está quando você ouviu esse Evangelho. Ele mostra o lugar seu. Por isso ele diz: em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fosse selado com esse penhorzinho do Espírito Santo, o selo de Deus. É a vida de Deus em você, é o suficiente para levar você em desespero, na hora da situação difícil que você vê assim meio turvo, as nuvens negras passando por cima da sua visão, e você não pode ver o sol brilhar, e você fica assim meio perturbado por ver os distúrbios acontecendo, e aquilo te leva aos pés de Cristo, com toda aquela sinceridade que Deus colocou em sua alma. José foi isso. E quando ele estava naquela situação e não queria causar nenhum distúrbio,
não infamar a coisa, um barulho. Não queria pegar ela e levar diante do sumo sacerdote e lá mostrar: olha, eu não conheci essa mulher e ela apareceu desse jeito e eu não quero ela mais. Veja, vocês julgam ela aí de acordo com a lei. Ele amava ela e disse: eu jamais poderia fazer isso. Eu vou deixar secretamente, sem ninguém saber nada. Este aí, irmãos, isto daí é exatamente a decisão de um filho de Deus. Ele não sai falando de ninguém, ele não sai aí contando a vida de ninguém, ele não pega no telefone para falar de ninguém. Não, ele tem o temor de Deus. Ele sofre. E quando ele sofre, Deus desce para ele. E José estava naquela situação, e naquele tempo não tinha profeta, Deus não falava através de profeta, então ele teve que usar a sua maneira secundária de falar com seus filhos, o sonho, porque não tinha profeta. Então ele veio em sonho para José e disse: José, filho de Davi o justo, não tema deixar a Maria, sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Ela terá um filho, e ele será o salvador da humanidade, perdoará o pecado de muitos. Aleluia! Naquele momento ali José descansou. Aquilo foi como uma paz entrar dentro assim, invadir todo o seu ser. Naquele momento ali ele ficou de uma maneira, irmãos, que ele nem sabia como. Faz um exemplo, pega a vida de José e põe para você Deus aparecer e falar com você. Você nunca pode ser o mesmo. Você muda para sempre. Quando Deus fala para um homem, esse homem não é mais o mesmo. Quando Deus toca na sua alma, na sua vida, tudo muda para você. A vida de José mudou. Então logo ele soube o que era aquilo que estava acontecendo. Ele soube o que era aquilo. Irmão Brana fala nessa mensagem: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. No parágrafo 86 ao 88. Ele disse: enquanto ele pensava sobre essas coisas, ele estava disposto então a deixá-la, falando de José, a deixá-la em secreto. Ele disse: eu não causarei nenhum grande distúrbio sobre isto. Eu não conheço, eu não entendo o que está, isso é estranho para mim. Você sabe, eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto, não vou propagandar nada, e vou esperar. Não ando por aí não, saindo, feito aí não sei, você sabe. Fique quieto, esperem.
Mantenha-se firme, mas firme mesmo, como aquele grão de trigo, não firmado na rocha de Gibraltar, mas na rocha das eras, que é Cristo. Ele te sustentará, e você vai ver que o quadro muda quando você espera no Senhor. As suas forças se renovará. Ele não saiu. Ele não saiu. Ele queria dizer: eu vou deixá-la em secreto. Ele disse: eu não causarei nenhum grande distúrbio. Nenhum grande distúrbio. Sobre isto. E agora recorde, ele não havia feito o juramento ainda, mas ele estava desposado, mas ele a deixaria em secreto. E enquanto ele estava pensando nessas coisas, aí então Deus desceu para ele. Você sabe que Deus só fica prestando atenção à sua conduta, o seu comportamento diante desses quadros seu. Cada um tem um quadro. Eu tenho um quadro, você tem um, todos têm um quadro. Deus te coloca diante desse quadro e vê como que a sua fé vai ficar diante dele. Vai reagir, porque ele quer tirar de você o que você tem por dentro, o melhor. E para fazer isso, irmão, você sabe que para você colher o seu grão, você semeia-se um arroz ou um trigo no chão, então é necessário que ali venha tempestade, trovão, raios, recortados de relâmpagos, tudo mais atrás daquilo dali, vem a chuva para abençoar a semente, e ela produzirá o grão para você alimentar. No meio de tudo aquilo dali, de repente a bênção cai, mas você tem que manter ali firme, posicionado, senão você perde a bênção. É desse jeitinho. E José ficou ali, vejam, secretamente. E isto foi de uma sua sã consciência. Sã consciência, vê? Ele era simplesmente um homem, um bom homem. Meu irmão, minha irmã, você é um bom homem, você é uma boa irmã. Mantenha-se posicionado no seu lugar, deixa vir os tempos difíceis, os distúrbios levantar, mantenha-se firme. Deus te levantará desse leito de dor, desse leito de aflição, e te fará você um vencedor. Não é mesmo? Irmão, irmã, deixe-me dizer isto: se você é um justo, se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar as coisas para você. Não te meta com nada, deixa. Se alguém quer se meter, vá. Mombrana disse isso. Ele disse: não entre nesse caminho,
Se alguém tentar levar a você, manchar a sua roupa, a sua vestidura branca, ele diz: tome um outro caminho diferente. Não se enreda com ele. Não importa quem quer que seja. Não me importa. Seja lá o que for. Eu estava pensando, você sabe, nós estamos vivendo em um tempo, é um tempo difícil e fácil. É difícil para o incrédulo, mas é fácil para o cristão. Não é você que vence os distúrbios da sua vida, é Cristo que vive em você que vence. A sua fé, irmã, não descansa em sensação, não descansa em emoção, não descansa em sangue humano, não descansa em sistema do homem, não descansa em credo, não descansa em dogma, não descansa em religião. A verdadeira fé de Cristo descansa na palavra. Aí há segurança, aí há consolo, aí há conforto. Deixa eu levantar os distúrbios. Eu estava pensando aqui o primeiro selo, parágrafo 131 e o 132. Agora, uma trombeta sempre declara guerra, ou senão um distúrbio político, que é uma coisa comum nas nossas vidas. Por isso que eu disse, um cristão, para ele é fácil, ele sabe como vencer e superar essas coisas. Ele não sai do seu lugar, nenhuma unha sequer. Pode deixar levantar, ele não sai. Não é porque ele não quer sair, não, é porque o Espírito Santo não deixa ele sair. Deus se estabeleceu aí, e aí é onde você fica até que ele venha te levar. Aleluia! E ele faz isso com prazer. Então veja, irmãos, a trombeta produz um distúrbio político, e aquilo causa guerra. E quando você se envolve em políticas, política não é só isso aí fora que eles estão envolvidos no meio disso aí, não. Não é só isso daí, não. A politicagem no próprio homem, dando valor ao seu próprio sistema, em vez de dar valor a Deus, dá valor à carne, dá valor ao sangue, dá valor aos afetos. Isso é política. E aí então, quando o homem se envolve em políticas, você conclui que eles estão numa atrapalhada. A vida deles é uma algazarra. Você olha assim para eles, coitados, envolvidos com amigos, envolvidos com pastor, envolvidos com parente, envolvidos com irmãos, envolvidos com igreja, envolvido com religião, envolvido com tudo. Deus, ele é um Deus separadista. Ele separa o que é seu. Ou em quem nós estamos? Quem lhe salvou? Foi o papai? Foi a mamãe? Foi a igreja? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o arcebispo? Foi o papa? Foi um homem santo? Não! Quem te salvou foi Deus. Você foi comprada com o sangue de Deus, irmão.
Você não é mais devedor a carne e sangue, não. Você deve a Cristo. É a Ele que nós devemos ir. Com a palavra. Então vejam bem. Como o temos agora. Cuidado. Cuidado. A guerra está à mão. A guerra está à mão. Veja os reinos aí, pertence a Satanás. Ele ainda tem essa parte em sua mão. Por isso você vê a situação que está o mundo. Irmãos, viver tão longe disso é a coisa mais gostosa que existe. Você sabe que você vive tão longe disso aqui. Não é que você vai subir para o céu não, em corpo literal não. Você vive longe dessas atrapalhadas, dessas imundícias, aqui. Aqui, mas aqui aonde, pastor? Aqui na palavra. Pois todos nós fomos batizados por um Espírito Santo, formando um corpo. Quer gregos, quer judeus, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito Santo. Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Você está aí, você entrou aí, não porque você pediu para entrar, é que ele já tinha previsto você através da sua presciência, a sua visão antecipada, antes que existe qualquer coisa do mundo. Ele já tinha conhecido você. Ele já te interviu. E quando você veio ao mundo e nasceu aqui, através de lombos de pais pecaminosos, você nasceu para um propósito. E esse propósito foi para quê? Foi para manifestar os atributos de Deus. Você é um atributo de Deus, irmão. Você é um atributo de Deus, irmão. Você tem que expressar Ele. Você está nele, através desse Espírito Santo que te batizou nesse corpo, escondido, lavado com aquele sacrifício sangrento que foi efetuado há 2000 anos atrás. Aquilo permanece tão vivo quanto fosse agora, com toda a sua força, com toda a sua virtude. Há um pacto de sangue, que faz uma propiciação, uma asepsia, uma limpeza pelos nossos pecados de contínuo. Nós estamos lavados pelo sangue de Deus, e guardados pela palavra, e selados pelo Espírito Santo, nesse lugar de segurança. Satanás não pode nos tocar. Se você está sendo cirandado por ele, aqui não está neste lugar, não é mesmo? Então vejam bem, por quê? Porque ela foi redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel do parente redentor, tornando seus súditos, até que o último nome seja colocado naquele livro. E ele já o recebeu e o selou. E agora, você entendeu? Você entendeu? É uma Branda que perguntou e a igreja responde: amém. Selados com o Espírito Santo neste lugar. Satanás não pode causar mais dano para você. Quando alguma coisa chega e bate na porta, Deus diz assim: o que você quer? Na porta do seu coração. Na porta do seu coração.
que você quer? Nessa casa tem gente. E você diz: essa casa é reservada somente para o Senhor. Amém? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um hino e nós haremos com oração. É o hino número 262, irmãos. O amor inesgotável. 262. 262. O amor inesgotável. O amor de Cristo, que não terá igual, a sua vera graça sublime e eterna, e a misericórdia imensa como o mar, a qual ao céu atinge com gozo e de cantar. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inegável, nada é comparável ao amor do meu Jesus. Jesus andou no mundo e o povo procurou, e todas as angústias que os pés deixou, e seu amor brotava qual rio divinal, puxante, forte, imenso, sanando todo o mal. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Também nos olhos cegos pôs uma nova luz, a luz que nos dá vida, que já brilhou na cruz, e deu também às almas a glória de teu ser, ao implantar sua graça e seu real poder. Como é inesgotável nada é comparável ao amor de meu Jesus. O amor de Jesus Cristo no mundo é um fanal, uma marca vitorioso, a senda do ideal. Embora passe os anos, é sempre eficaz, precioso é dar a alma incomparável
incomparável paz, como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico e inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja, né? Através do sangue de sua palavra, pelo Espírito Santo, tomando as nossas vidas e nos guardando de todos os males, com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, Deus Altíssimo, o autor da vida, o Alfa, o Ômega, o consumador da nossa fé, aquele que tem sempre nos conduzido e nos guiado em tua vereda de justiça. Senhor, conserva nossas vidas longe dos males deste dia. Mantenha-nos, Senhor, guardados, protegidos sob o teu sangue e selados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um esteja confinados em Cristo, de tal maneira, Senhor, que ele não age mais por conta própria, mas Cristo age através dele. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos pela resposta, desde agora e para todos sempre. Amém. Leva-nos em paz, guarda e nos protege, para os nossos leitos possamos dormir, descansar e levantar com essa paz eterna em nossas vidas. Amém, Jesus, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Eu estou no lugar onde a bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. Aos humildes seu sangue assegura o perdão, seu Espírito os enche de luz. Estou no lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Que alegria está onde a bênção e paz, que riqueza de amor sem igual. O cansado recebe alimento e vigor, para o triste há consolo real. Que ternura está onde a bênção e paz, e perdão de inefável valor. Mas somente os fiéis é que podem contar esta graça do bom Salvador. Estou no lugar onde a bênção e paz, onde Cristo nos mostra afeição. Descansai, exultai, confessai-o,
cai.